Olá, ouvinte do podcast de história mais companheiro do Brasil. Para todo lugar e hora, cabe no seu peito e no seu bolso. Está começando mais um História de Bolso. Tá querendo passar aquela última revisão no assunto antes da prova? Precisa relembrar algumas coisas? Não se preocupa. História de Bolso é seu companheiro nessas horas. Olá, eu sou o professor Sandro da Silva. Olá, eu sou o professor Heitor Abreu e é com muito prazer que iniciamos esse papo com você. E nosso tema de hoje é... Em toda a história do Brasil, nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da República, vote em Jânio Quadros. Enquanto os paulistas estavam curtindo seu feriado do dia 25 de janeiro de 1917, nascia Jânio da Silva Quadros, ou simplesmente Jânio Quadros, em Campo Grande, Mato Grosso. Seria ele alguém que começou sendo um jovem professor de geografia, sem ser de família grande, se tornou 22º presidente do país, um dos pioneiros do marketing político? Se não foi um dos melhores a moldar uma imagem pública. Seu discurso, carregado de moralismo, Jânio não deixava brechas para se confundir palavras e atitudes. Pois é, Jânio entrou para a história como um político caricato, um presidente cômico das leis sensacionalistas. Mas é importante lembrar que o seu papel político entre 1950 e 1961 foi de extrema relevância. Os acontecimentos que marcaram o governo de Jânio Quadros foram fundamentais para a ditadura militar que se instalaria depois. Mas não foi aí que a vida política de Jânio Quadros começou. Através das aulas de geografia em colégios tradicionais de São Paulo, Jânio Quadros conseguiu angariar apoio necessário para se candidatar a vereador em 1947. Em sua primeira disputa política, Jânio Quadros foi eleito como vereador suplente. Porém, assumiu o cargo após os mandatos de vereadores do PCB serem cassados. Pouco tempo depois, em 1951, Jânio foi eleito o deputado estadual mais votado de São Paulo. Com sua imagem de político outsider, que não pertencia à classe política, Jânio vendia a ideia de moralização dos costumes e da administração pública de São Paulo. Jânio foi um político bastante ativo no parlamento, realizando uma série de projetos que transformariam as leis posteriormente. Apoiado nos comícios, Jânio Quadros começa a ganhar popularidade para se tornar prefeito em 1953, prefeito de São Paulo. É aqui que algumas simbologias importantes da figura de Jânio começam a aparecer. A vassoura e a vela começam a aparecer como elementos de destaque do marketing político de Jânio. Vale ressaltar que o conceito de marketing político ele não existia no período. Mesmo assim, Jânio já à frente do tempo, nesse quesito, fazia diversos espetáculos, algumas práticas que só viriam a ser utilizadas anos depois. Os comícios de Jânio, eles começam a bombar. E os eleitores levam suas vassouras, alegando que, com elas, o sistema corrupto seria limpo, teria essa questão da limpeza atrelada ao imaginário popular da vassoura. Jânio não se resumiu somente a vassouras e velas. Ele continuou a agregar simbologias e símbolos e figuras à sua imagem. A exemplo, aos poucos começou a adotar em suas campanhas, comícios, carregar sanduíches de mortadela no bolso, a sujar as mãos de graxa, a usar até mesmo ternos mal passados, tudo isso para associar sua imagem ao homem trabalhador. Até aqui, podemos perceber que Jânio Quadros teve uma ascensão política meteórica.
solidificando um forte apoio popular de base. Jânio construiu uma imagem política bastante singular. Vejam só, como exemplo, 2 vezes por semana almoçava na casa de um correligionário ou uma liderança de periferia. Depois do almoço, pedia uma cama para tirar um cochilo de meia hora que tinha durante o almoço, curtindo um vinho do Porto que tomava. Tinha um extraordinário senso de imagem. Quando seu pai, o médico Gabriel de Quadros, matou a tiros o marido de sua amante, Jânio não mexeu uma palha em favor do pai. E ele era, naquele momento, governador do estado. O pai foi preso e condenado, o que prova o seu cuidado com a sua imagem pública. Realmente. Outra característica que era marcante de Jânio era o uso que ele fazia do português. Realmente, o seu conhecimento sobre o idioma era espetacular. Ele proferia frases onde não havia nenhum erro de concordância, gramática ou sintaxe. Além disso, Jânio vendia a imagem de ser ele próprio o solucionador dos problemas públicos de São Paulo. Dessa forma, o personalismo é uma das características mais importantes da figura política de Jânio Quadros. Do trajeto da prefeitura para a sua casa, ele multava os carros que estavam estacionados de maneira errada, inspecionava calçadas e buracos no asfalto. Tudo isso saía na mídia, confirmando a ideia de que ele era um político que executava as coisas. Ainda sobre sua atuação como prefeito de São Paulo, a questão da moralização aparece novamente. Agora, a nomeação de cargos públicos vai se dar via concurso. Outro ponto interessante é que Jânio fez questão de transparecer a imagem de político aberto. Tanto é, Sandro, que Jânio permitia que a imprensa circulasse na prefeitura tranquilamente, algo bastante incomum para a época. Por fim, Jânio terminou o seu mandato de prefeito de São Paulo como um político popular e bastante promissor. Tais características lhe valeram a possibilidade de concorrer ao cargo de governador de São Paulo. Em uma chapa formada pelo PTN e pelo PSB, Jânio Quadros venceu a disputa para governador contra Adhemar de Barros. Aqui, Jânio aperfeiçoa ainda mais sua imagem política outsider. Contra a chapa favorita, Jânio se valia dos comícios para conquistar popularidade. Novamente, a vassoura e a vela parecem como parte fundamental desse marketing político janista, que aqui se consolidava. Numa campanha contra a chapa da situação, a chapa de Adhemar, que possuía muitos recursos financeiros para popularizar o candidato. Dessa forma, a campanha de Jânio ficou conhecida como o Tostão contra o Milhão. E mesmo considerado o candidato azarado para essa disputa, Jânio Quadros conseguiu vencer. Em seu mandato como governador, com o intuito de melhorar o desempenho da máquina administrativa do Estado, Jânio utilizava memorandos para se comunicar com seus subordinados. Esses memorandos ficaram conhecidos como bilhetinhos e foram inspirados em Churchill, referência política de Jânio. Outro elemento importante da governança de Jânio Quadros foi a faceta autoritária que ele demonstrou enquanto governador de São Paulo. Quando Jânio não conseguia implementar suas leis, ele atacava o legislativo, descredibilizando os deputados. Jânio chegou a criticar recorrentemente os deputados em programas de televisão. No fim de seu mandato de governador, Jânio havia alcançado ainda mais a alcunha de líder popular, contando com grande popularidade. A UDN, que vinha de sucessivas derrotas, começa a conjecturar Jânio como candidato que traria a vitória presidencial para o partido. É a partir daí que se inicia a campanha partidária de Jânio para a presidência da República. Varre, vassourinha, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo.
Jânio. Com sua imagem de político exibicionista, personalista, Jânio enfrentaria agora a disputa pelo ápice do poder público, eleito para presidente do Brasil nas eleições de 1960. As vassouras, agora fazendo parte do jingle de campanha, saem de São Paulo e se espalham pelo Brasil. A figura de Jânio inspirava esperança nas pessoas. Ele vai disputar a eleição contra o Marechal Lotto, da coligação PTB e PSD, que havia eleito Juscelino Kubitschek alguns anos antes. Jânio Quadros vence as eleições de maneira larga, apoiado por uma coligação de partidos, no qual se destacava a UDN, teve uma classe média em seu maior reduto eleitoral, em função de sua campanha de moralização administrativa. Jânio marcou o maior número de votos em uma eleição até aquele momento, quase 6 milhões de votos, cerca de 48% dos votantes. Mas, mesmo com tamanha popularidade, Jânio não conseguiu eleger o vice-presidente de sua chapa, Milton Campos. Neste período, a eleição para presidente e para vice-presidente era feita separadamente. Quem venceu para este cargo foi João Goulart, o famoso Jango. Esse ponto é de grande importância para o que viria a acontecer no futuro próximo. Tendo sido eleito, o governo de Jânio Quadros foi bastante breve, 7 meses. Já nos seus primeiros atos enquanto presidente, Jânio assina seu primeiro decreto de moralização dos costumes. Agora, o funcionamento de jogos clubes está limitado aos sábados, domingos e feriados. De fato, a moralização dos costumes foi uma bandeira usada à exaustão desde a campanha eleitoral, quando serviu para atrair votos da classe média. Depois dessa polêmica medida inicial, viriam outras: a proibição das rinhas de galo, a restrição da participação de menores em programas de rádio e televisão, a proibição do lança-perfume e, por fim, a censura ao traje de banho nos concursos de beleza. Vale ressaltar que algumas dessas medidas estão em vigor até os dias de hoje. Como a proibição da rinha de galo. Mas Verdade. nós não podemos esquecer dos famosos bilhetinhos. Eles continuaram na presidência e falavam sobre tudo mesmo, até futebol. No dia 4 de abril de 1971, Jânio Quadros manda um bilhetinho diretamente ao Conselho Nacional de Desportos, onde se lê: Preocupa-me a reiterada contratação de futebolistas brasileiros por clubes estrangeiros. Desejam agora importar também o Pelé. Cumpre evitar tal processo de enfraquecimento da seleção campeã do mundo. A exportação de nossos atletas não nos interessa. Aguardo providências. Jânio Quadros. Deixando um pouco a política interna de lado, precisamos falar sobre sua política externa. Diante de um mundo polarizado pela Guerra Fria, Jânio decidia pela política externa independente. Diante disso, a política externa do Brasil se baseava na autodeterminação dos povos. Dessa forma, Jânio se posicionou de modo contrário aos militares diversas vezes em seu governo, o que, sem dúvidas, contribuiu para a crise política. Um exemplo disso foi a condecoração de Che Guevara com a Grão Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, em agosto de 1961. Tal feito causou muitas reações nas camadas militares, todas elas adversas. Além disso, Jânio Quadros condenava o isolamento de Cuba e buscava reaproximação com a União Soviética. Esses posicionamentos levaram a Jânio a um isolamento político grave, em que a mídia, os parlamentares e os militares se opunham ao seu governo. Cabe lembrar que entre a coligação de apoio de Jânio estava a UDN, que era o partido de direita brasileiro. Dessa maneira, o seu governo, as suas atitudes internas e externas, se encontravam em conflitos, se encontrava até mesmo de maneira paradoxal. Se você quiser encontrar uma palavra mais fácil, se encontrava de maneira confusa. E era isso mesmo, confuso. Diante destas dificuldades, Jânio surpreendeu a todos e decidiu renunciar no dia 25 de agosto de 1961, poucos dias após a condecoração de Che Guevara e alguns meses depois de assumir a presidência do Brasil. A partir da renúncia de Jânio, se instala uma crise que desembocará na ditadura militar. No dia da sua renúncia, Jânio Quadros publica uma carta
que ficaria marcada como um dos documentos mais importantes para a história do Brasil. Jânio escreve nela: Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira e a covardia que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou de indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa de colaboração. Após a renúncia de Jânio Quadros, se forma um conflito relacionado à posse de João Goulart. Como Jango era visto como um esquerdista, fato salientado pela visita à China comunista, os militares se recusaram a entregar a posse para o ex-ministro de Vargas. Sendo assim, assumiu a presidência temporariamente Ranieri Massili, juntamente com os 3 ministros de Jango. Somente com a adoção do regime parlamentarista, que limitava o poder do presidente, que Jango pôde assumir o poder. De fato. Em relação à renúncia, existem muitas discussões. A verdade é que a maior parte delas são frutos de especulação. Existe, por exemplo, a probabilidade de Jânio ter planejado um golpe de Estado a partir de sua renúncia. Pois é, já que Goulart estava fora estrategicamente em viagem para a China. Jânio podia ter pensado que os militares recusariam sua renúncia e o apoiariam na presidência com mais poderes. Fato que não aconteceu. Realmente, nessa ele quebrou a cara, né? Logo um ano após a renúncia, Jânio decidiu concorrer ao cargo de governador de São Paulo novamente, mas perdeu o pleito para Adhemar de Barros, seu grande desafeto na política. Após a ditadura se estabelecer, Jânio Quadros, junto com Juscelino Kubitschek e João Goulart, tiveram seus direitos políticos cassados. Os anos passam e, novamente, candidato a governador de São Paulo, Jânio Quadros volta a perder. Em 1982, quando foi vencido por Franco Montoro. Nessa ocasião, Jânio Quadros ficou em terceiro nos votos. Isso já mostra um pouco a decadência política de Jânio, que, mesmo no seu reduto eleitoral, São Paulo, ficou em terceiro lugar. Mesmo assim, alguns anos depois, em 1985, Jânio faz seu último ato na política, quando vence as eleições para prefeito de São Paulo, numa disputa com 2 nomes que ficariam bastante conhecidos no cenário nacional, Fernando Henrique Cardoso e Suplicy. Nesse momento, ocorre um fato bastante conhecido na história política brasileira. FHC, crente que venceria, sentou na cadeira que seria ocupada pelo prefeito de São Paulo. Como todo mundo sabe, FHC perdeu surpreendentemente as eleições para Jânio Quadros. Quando assumiu, realizou uma desinfecção de cadeira, alegando que nádegas indevidas a usaram. Na prefeitura de São Paulo, ele voltou a realizar seus atos moralistas, como quando proibiu o fio dental no Ibirapuera e obrigou a escola do balé do Teatro Municipal a expulsar os alunos supostamente homossexuais. Esse Jânio Quadros. Após seu falecimento, em 16 de fevereiro de 1992, aconteceram 2 fatos bastante relevantes no que se refere à probidade administrativa que ele tanto alegava ter ou defendia. O primeiro foi a acusação de sua filha de que o mesmo era corrupto, deixando mais de 66 imóveis para os seus herdeiros. A segunda foi a Operação Castelo de Areia, da Polícia Federal, que alegou que Jânio Quadros tinha mais de 20 milhões depositados em contas obscuras na Suíça. Pois é, a figura de Jânio Quadros é muito mais presente do que se imagina. Ele é a cara da política no Brasil. Em todas as eleições, nacionais ou estaduais, existem vários políticos que seguem a cartilha janista, mesmo sem saber. A ideia de um político outside, fora da política, ficou bastante conhecida, bastante em alta, após 2016. Aí tem os maiores expoentes dessa figura no Partido Novo, em João Dória e até mesmo no atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Não é tão que essa imagem, essa política mesmo, percebemos através do estudo da história que não é tão novo assim. Pelo contrário, já é uma ideia bem antiga.
E as polêmicas de Jânio Quadros relacionadas à corrupção também são multiplicativas. A verbalização de ser contrário à corrupção enquanto cerne da propaganda política de um indivíduo é uma técnica discursiva. Em momentos de desilusão política por parte da sociedade, sempre surgem políticos ditos novos, contrários à corrupção e em prol da moralização. Mas a pergunta de hoje é, será que são? Eu não acredito que a vassoura esteja fora de moda. Se há país que está precisando de uma vassourada, é este. A menos que o senhor favoreça os instrumentos mecânicos de limpeza, porque mais vigorosos, mais eficientes, mas que a limpeza é indispensável, concordamos todos. Mas limpeza em que sentido? A limpeza nas instituições que inexistem ou estão combalidas. A limpeza na vida partidária que é fraudulenta, é mentirosa. A limpeza na ordem social que é injusta.